Hum, não é isso. Era para abrir. Isso. Dá para ver essa tela aqui, minha gente? Objetivo: auditoria em saúde bucal no SUS. Objetivos não, prof. Auditoria em saúde agora. Auditoria em saúde, isso. Pronto, eu vou ter que passar aqui sem o modo apresentação, porque eu já tentei de tudo e ele não abre. Tá certo? Mas dá para, acho que dá para enxergar. Deixa eu ver se no F11 ele. Beleza, minha gente. Então, é o seguinte, hoje a gente comenta um pouquinho sobre auditoria em saúde bucal, e aí realmente o interesse é a gente trazer para a prática em odontologia, tá certo? O objetivo da aula é a gente discutir um pouquinho desses princípios de auditoria em saúde bucal, especificamente no Sistema Único de Saúde, então, para o serviço público, tá? Nós vamos passar por dois momentos, né, simulando uma situação para a gente poder entrar na nossa discussão teórica. Aqui, gente, a nossa disciplina ela tem um caráter bem especial em relação à formação de vocês, que aí vocês trouxeram a fala da professora Paola, né, sobre o dentista na gestão, e a ideia é que realmente vocês pensem aqui como gestores, né? Então, imaginem que vocês vão se graduar e vocês vão ser contratados por um município no interior do estado do Ceará, para que vocês, no caso, organizem o setor de auditoria. Vocês têm um setor que, na verdade, conta com equipe multidisciplinar, e vocês vão ser responsáveis pelo setor específico da odontologia. E aí, professora, a gente vai começar por onde? Que características vai ter esse profissional auditor em odontologia? Que tipo de verificações ele vai fazer? Então, é isso que a gente vai discutir agora, nesse momento de comentários teóricos, tá certo? Sempre lembrando, gente, que os serviços de saúde, eles precisam ser garantidos à população de forma eficiente e resolutiva, certo? E aí, a parte da gestão é extremamente importante para que se tenha realmente sucesso em relação a essa missão. Então, o Sistema Único vem na tentativa de direcionar as políticas públicas para as demandas que são da sociedade como um todo. Para que a gente possa falar disso, é bem importante que a gente relembre que a organização do sistema se dá por rede de atenção, em que nós temos uma série de pontos de atenção em saúde que eles conversam entre si. Nenhum deles é mais importante do que o outro. Todos trabalham de maneira organizada, concatenada, né, próxima, no sentido de garantir que o sistema tenha um desempenho bom. Então, para isso, o que é que a gente precisa? A gente precisa garantir acesso às pessoas a esses serviços, né? Garantindo que aquelas que têm mais necessidade sejam atendidas nessas necessidades, e aquele que entra no serviço, ele tenha realmente todos os seus problemas resolvidos. E aí eu estou falando com outras palavras, aquilo que vocês já conhecem como letra constitucional do Sistema Único de Saúde, através da universalidade, equidade e integralidade, sem deixar para trás, sem esquecer os outros princípios. Então, a lógica é que a gente tem uma coordenação do cuidado através da atenção primária em saúde, né, que está articulada com os outros pontos da rede, através da atenção ambulatorial e hospitalar, né, e que as relações sejam o que a gente chama de horizontalizadas, de modo que nenhuma se sobrepõe em termos de importância para a outra, certo? E aí a gente conhece, por exemplo, um município que tem em torno de 47 unidades de saúde, conta com 2 centros de especialidades,
uma unidade de ponto atendimento e convênio para atenção hospitalar com o município de Fortaleza. Imagine que esse é o município que vocês vão trabalhar. Então, a primeira coisa que vocês têm que verificar é exatamente os pontos da rede de atenção que prestam assistência em odontologia. Vamos dizer que lá nesse município, a gente tenha uma oferta de atendimento com uma grande fila de espera, a falta de fluxos dos serviços, as escalas de plantões incompletas, a dificuldade de cumprimento de carga horária pelos profissionais, a gente tem falta de equipamentos eletrônicos para abastecer as unidades, né? De forma que elas estejam vinculadas, né? Elas possam conversar entre si através de softwares, né, que trazem informações, protocolos, prontuários dos pacientes, e aí a gente não tem, no momento, serviço de raio-x odontológico, tá? Como na atenção secundária, a gente teria os 2 CELs, sendo que um deles é classificado como tipo 3, porque vocês acabaram de me falar que ele tem mais de 7 cadeiras, ele tem 11 cadeiras. Um desses CELs trabalha com atendimento através do agendamento regulado, e essa palavra também vocês já falaram, né? E aí a gente tem uma equipe que tem, lá nesse CEL regional, né, que é esse CEL que tem o agendamento através da regulação, a gente tem um serviço ambulatorial especializado, que tem o modelo de gestão administrativa através de um consórcio público, de modo que os municípios, eles são responsáveis pela gestão do serviço. Então, 3 municípios, eles rateiam os custos e as vagas relativos àquele atendimento odontológico e são responsáveis, né, pelo custeio dessas atividades. Então, nesse CEL que a gente está falando, que tem um atendimento regulado, nós temos em torno de 25 funcionários, né, que atuam no serviço, e aí tem corpo clínico de 20 dentistas que, por escala, atendem as especialidades, tá certo? Tranquilo, deu para entender até aí? Só mostrei para vocês o cenário de um possível município que vocês vão atuar. Se vocês precisarem fazer algum questionamento, pessoal, podem liberar aí o áudio, tá? Então, só retomando aqui. Então, o que é importante a gente destacar aqui como tópicos de discussão? É importante que a gente conheça a nossa rede, que a gente compreenda quais são as responsabilidades da auditoria e da rede de atenção, né? Então, o auditor tem certas responsabilidades, os serviços têm outras, e aí a gente precisa conhecer quais seriam essas responsabilidades, tá? Muito bem. E aí é bem interessante que a gente conheça quais são os desafios relacionados a esse tipo de atividade em termos práticos, né? Ao final da nossa discussão, a gente faz uma proposta de superação de desafios, né? De que forma a gente pode trabalhar para que os nossos atos eles sejam mais inteligentes, mais racionais e tragam um benefício real para o serviço. E aí a gente comenta também um pouquinho da política nacional de auditoria no Sistema Único de Saúde, que todas essas ações do auditor são balizadas, né, por um sistema nacional que traça uma série de diretrizes em relação à auditoria. Se eu pudesse resumir para vocês o que é que viria a ser auditoria, né, em termos, assim, bem básicos, auditoria é uma verificação quase cara crachá. Primeiro eu preciso saber o que é pactuado, né? E aí eu vou, no caso, fazer um exame dessas pactuações para verificar até que ponto elas estão sendo cumpridas, né? E no caso, propor melhorias ou, por exemplo, inabilitar serviços. Então, a auditoria, como eu falei, é esse exame sistemático, existe uma metodologia das atividades que são desenvolvidas pelos setores, e aqui a gente está falando de saúde bucal no Sistema Único de Saúde, para verificar exatamente se os atos, né, se os processos estão de acordo com aquilo que foi planejado. O interesse maior é a gente verificar a eficácia das nossas ações.
Então, na casa da gente, na vida da gente, quando a gente decide mudar rumos, né, tentar novos desafios, a gente precisa fazer avaliações, né, para a gente saber se realmente aquilo que a gente está fazendo está trazendo bons resultados, né, se realmente está de acordo com o que a gente estava pensando previamente. E a auditoria, ela tem essa função, ela vai verificar uma série de normativas, né, que são editadas por organismos superiores, de forma que a gente verifica se os serviços se adequaram àquelas normas, certo? Aqui a gente cita para vocês alguns marcos legais em relação à auditoria, né, que está prevista desde a Lei Orgânica da Saúde, que vocês conhecem bem, desde a Saúde Coletiva 1, né, uma delas a Lei 8080, ela prevê a criação do SNA, que é o Sistema Nacional de Auditoria. Em 95, através do decreto 1651, nós temos a regulamentação desse sistema, de modo que todas as esferas de governo, seja a União, estados ou municípios, precisavam se adequar e implantar os seus componentes. A verdade é que alguns municípios ainda têm dificuldade em relação a isso, certo? E aí, mais tarde, lá em 2010, a gente tem a criação do DENASUS, que é o Departamento Nacional de Auditoria do SUS, que é uma representação de estados, né, e, no caso, do Distrito Federal, para todas as discussões que dizem respeito à auditoria, tá certo? O que é que vem a ser esse sistema nacional? Na verdade, como competência, o Sistema Nacional de Auditoria, ele visa a implantação de metodologias que vão avaliar os serviços, de forma que, como eu já tinha resumido para vocês, se aquilo que é proposto tem trazido impacto positivo, né, nas ações e serviços de saúde. Em suma, é isso que a gente quer. Por que a gente precisa verificar isso? Porque nós estamos gastando tempo, estamos gastando recursos e a gente precisa de um retorno que justifique essa, não diria gasta, mas, no caso, esse investimento de tempo e recurso, né? Então, para trabalhar de uma maneira inteligente, a gente precisa direcionar essas ações e esse sistema tem como objetivo. E aí, de maneira rápida, né, é importante a gente trazer as competências do DENASUS. Eu trouxe de uma forma resumida aí no SNA, né? O DENASUS é a operacionalização desse SNA. Então, o DENASUS, ele vem com o objetivo de fazer auditorias de aplicação de recursos, de qualidade desses recursos, de compatibilidade, né, dessas normas com os recursos, né, estabelecendo novas diretrizes, se for o caso, né, interagindo entre as 3 esferas de gestão, né, falando também cooperação técnica entre essas esferas. Estou só passando aqui o que é mais importante. No caso, os trabalhos relativos às auditorias, é bem interessante que a gente trabalhe numa lógica de execução de relatórios finais, emitindo pareceres e, no caso, esses relatórios a respeito das verificações, né? E, no caso, até sugerir ressarcimento aos fundos de saúde, né? Que, no caso, os recursos são direcionados para as ações em saúde pública, sugerir ressarcimento daquelas situações que não são consideradas de acordo com a normativa vigente, né? E, se for o caso, orientar e informar as autoridades, né, os resultados relativos a essas auditorias, no caso de inconsistências, né? Então, um exemplo disso é a gestão municipal, ao Ministério Público, né? Aqueles que estão envolvidos ali com o objetivo de tornar o Sistema Único de Saúde mais eficiente, certo? Então, a lógica é trabalhar sempre com a emissão desses relatórios. O DENASUS, ele tem também um aspecto pedagógico. O interesse dele é que as atividades sejam melhoradas, e não somente, né, no sentido da penalização. Mas durante as visitas, os auditores podem fazer uma série de orientações, né, supervisionar essas orientações, no sentido de qualificar o serviço.
E aí, sempre falando da questão das monitorizações a respeito das proposições entre... Eu não encontrei a ação respeito. Em respeito à normativa e os atos e os processos, né? Acompanhando em curtos e longos prazos, que a gente pode citar aí como monitoria e avaliação como uma competência, certo? Além de tudo que a gente já falou, não podemos deixar também de destacar que o DENASUS, ele trabalha na lógica de viabilização de estudos e pesquisas, né, que tenham como resultado a produção de conhecimento nessa área, que é bem restrita, né, que é ainda uma grande dificuldade para boa parte dos municípios brasileiros, certo? E aí alguém pode me perguntar, mas professor, o que é que eu vou auditar? Valendo, o que é que eu vou auditar? Por onde é que eu vou começar? A gente pode auditar uma série de aspectos, né? A gente pode auditar sistemas, a gente pode auditar serviços, programas, projetos, políticas, qualquer tipo de atividade que seja organizada e sistematizada, né? Em relação a recursos financeiros, para todos esses itens que eu cito para vocês, a gente pode verificar, por exemplo, quanto está sendo gasto. E aí vamos supor que a gente está auditando a odontologia especificamente. Por onde é que a gente pode começar? A gente tem uma política nacional de saúde bucal que ela organiza uma série de diretrizes, né? Então, uma delas é que 75% da carga horária seja direcionada para atividades clínicas, de 15% a 25% da carga horária seja direcionada a atividades de atenção coletiva, né? Então, baseado nesses documentos e outras recomendações do Sistema Único de Saúde para a odontologia, a gente lá no serviço, né, pode fazer uma auditoria de uma equipe de saúde bucal para verificar se, no caso, o seu cronograma mensal, diário, semanal, está em acordo com essas diretrizes, tá? E aí a gente tem um problema específico em relação à odontologia que a gente quer atacar. Então, é feita uma proposição prévia, né, uma série de normas que são editadas previamente à execução desses projetos, e aí a gente quer verificar o caminhar desse projeto. Utilizando a auditoria, como a gente consegue fazer essas verificações, tá certo? E como tudo isso envolve recursos, né, recurso é uma parte do que pode ser auditado, né, mas é uma parte realmente bem importante em relação a isso. O que é que a gente utiliza quando a gente vai fazer auditorias? Eu já sinalizei para vocês, né? Legislação, sejam leis, né, portarias, normas, resoluções atualizadas, né? Logicamente, para o momento que a auditoria vai ser realizada, e outras informações de saúde que nós podemos ter acesso, por exemplo, em sistemas de informação. Estatísticas, informações epidemiológicas e demográficas, informações que estão lá no DataSUS em relação ao atendimento regular. Então, eu vou utilizar, antes de iniciar a minha auditoria, né, uma série de informações sobre o serviço, sobre a legislação, para que a gente possa aí participar, no caso, organizar as etapas de auditoria. Então, podemos utilizar, além disso, protocolos clínicos, protocolos operacionais, roteiros, manuais, e tudo que União, estados e municípios, né, orientam através de documentos para aquela equipe, tá? Já sinalizei para vocês, sistemas informatizados, e aí a gente não falando só de odontologia, mas a gente pode utilizar outros sistemas, né, como o KINES, o CIA, o SH, né, CIS pré-natal, entre outros, CIOPS em relação a recursos disponibilizados e, no caso, cobertura pelas equipes de saúde bucal e saúde da família. Então, em relação ainda a esses instrumentos, né, tudo que eu tiver acesso de listagem, planos municipais, pactuação integrada, tudo que diz respeito àquele serviço, é bem interessante que a gente faça uma reunião desse material, né, e previamente ao início da auditoria a gente já conte com ele.
Salvo engano, a professora colocou o material para vocês lá no aluno online dessa aula, certo? E aí eu estou realmente pescando as informações mais relevantes. O mais importante que vocês apreendam nesse momento é realmente a lógica do processo, né? Eu não posso auditar de uma forma empírica, né? Eu preciso de um método responsável, porque no final eu preciso redigir um relatório, né, daquela equipe, porque um relatório de uma forma que é feita de qualquer jeito, ele pode trazer prejuízo para os auditados, né? E no caso, para o trabalho do auditor. Então, são verificações baseadas realmente em normativas, certo? O auditor, gente, ele tem uma série de características. Normalmente é uma pessoa que tem afeto aí pelas questões burocráticas, né? Normalmente é uma pessoa bastante observadora, né? Que tem aí uma conduta ética, né? Ilibada, sem máculas, né? E tem, no caso, integridade de conduta, tá certo? Além disso, perante aos usuários, né, ele também tem essa posição de respeito, de realmente uma conduta íntegra, certo? Além disso, é um profissional que deve ser independente, né? Apesar dele fazer parte dos serviços, por exemplo, no município em que eu atuo, eu faço parte da CORAC, que é uma coordenadoria de regulação, auditoria e controle, né? Então, as verificações dos auditores sobre os serviços, elas são independentes, eles enviam relatórios para a gestão ao final de cada mês, por exemplo, fazendo verificações em relação a serviços que são conveniados com o município. Então, o auditor é alguém que tem imparcialidade, é alguém objetivo, que tem capacidade técnica, profissional para executar aqueles atos, né? Trabalha com cautela, com comportamento ético, né? Sigilo e discrição. Então, assim, a gente já sabe que nem todo mundo pode ser auditor, né? Porque requer uma conduta moral, uma conduta realmente relacionada ao seu perfil muito específica, né? Porque ele não pode, por exemplo, do material que ele verifica, né, dos serviços que ele audita, ele tem a tramitação que é regular para que não haja, por exemplo, exposição do serviço, né? Esses auditores, normalmente, eles têm relações com os profissionais, pacientes, acompanhantes ou parentes desses pacientes e instituições. Ele também deve ser entendido muitas vezes como uma instância de mediação de conflitos, né? Então, ele vai a um serviço, ele entrevista um usuário, ele entrevista um profissional da saúde, ele quer saber quais são as dificuldades, né? Ele entrevista o gestor daquele serviço para saber, por exemplo, quantos atendimentos estão sendo realizados, né? E aí ele verifica o que foi contratado para aquele serviço, o que está sendo executado, quais são os recursos que estão sendo gastos, se realmente a quantidade de profissionais que foi acordado está sendo disponibilizado para a população, e assim todos os pontos, né, daquela contratualização, por exemplo, elas são auditadas, né? E aí é bem interessante esse tipo de trabalho, porque muitas vezes essas verificações diminuem as possibilidades de erros em relação a tratamentos, né? A condutas profissionais que estão em desacordo com aquilo que é preconizado, tá? Então, mais uma vez, a auditoria, ela acaba emergindo aí como uma atividade que tem caráter pedagógico também, né? Não só um caráter punitivo. Então, no serviço, o que é que a gente pode fazer? Quais seriam as finalidades dessa auditoria? Nós vamos preservar os padrões estabelecidos, né? Esses padrões sempre relativos à qualidade, à quantidade, os custos, né, e os gastos em relação àquele serviço que é ofertado. Então, se eu tenho atendimento de
16 pacientes na odontologia, né? Uma das questões, 16 pacientes, existe essa recomendação do município em relação ao atendimento. Então, eu vou lá para a unidade, fazer a verificação dos mapas diários, e aí eu verifico, estão sendo atendidos 16 pacientes, está sendo mantida a qualidade dos serviços, né? O material que foi disponibilizado aqui, ele é compatível com as atividades, né? O material está com tempo de validade adequado, né? Então, a gente verifica uma das finalidades, por exemplo, a odontologia é essa verificação de padrões, né? Os elementos componentes dos processos. Imagine mais uma vez lá nas unidades. Quantas equipes de saúde bucal existem nessa unidade? Estão vinculadas a essa unidade? Qual é a população que é a descrita? Como é que é, por exemplo, a rotina de trabalho dessa equipe, né? O horário de funcionamento da unidade, a carga horária específica dos profissionais. Então, eu estou traduzindo as finalidades, né, em verificações realmente do espaço, tá? E aí, realmente, a qualidade desse serviço, né, por outros aspectos e ângulos, que levam em consideração, inclusive, a escuta da população, né, se está de acordo às suas demandas, se as pessoas têm um acesso realmente quando elas precisam, se elas têm aquela unidade, por exemplo, como porta de entrada para a solução das questões em odontologia, né? Se aquela equipe, ela está fazendo um planejamento das suas ações baseado no seu território, nas demandas daquele território, né? Sempre com foco na satisfação do usuário. Em relação à rede de atenção, vamos lembrar que para a odontologia, a atenção primária, a gente tem representado pelas unidades de atenção primária à saúde. A atenção secundária, a gente tem a representação dos centros de especialidade, sejam eles municipais ou sejam eles estaduais. Em relação à atenção terciária, ou seja, procedimentos que são realizados em âmbito hospitalar, a gente conta com alguns hospitais, né, que têm centros cirúrgicos para ações destinadas à odontologia. E ainda assim, na maioria dos municípios, a gente tem uma rede que a gente chama rede de urgência e emergência, representado pelas unidades de pronto atendimento, né, que a gente conta em algumas delas, no caso de Fortaleza, com a figura do cirurgião dentista. Então, conhecer a minha rede é um dos principais pontos relacionados à auditoria, de forma que cada verificação de cada ponto dessa rede tem características específicas quando a gente está falando de auditoria, certo? Então, os procedimentos são diferenciados, provavelmente a carga horária dos profissionais também, né? A estrutura disponibilizada, os insumos, tudo isso depende do ponto de atenção que a gente está verificando, certo? A auditoria, gente, ela gravita sobre questões físicas, estruturais e funcionais, certo? A unidade em si, como estrutura física, existe uma sala, existem 2 salas de odontologia, quantas equipes estão vinculadas àquela unidade. Ela trabalha na lógica de avaliação de processos, né? Verificando a rotina dos serviços, fazendo sugestões, né, em verificações específicas, os resultados que são obtidos pelos atos, né, e também recursos humanos e materiais que são disponibilizados como insumos, além da estrutura que eu já tinha comentado, certo? Isso são as responsabilidades da auditoria, as verificações que são regularmente feitas. Gente, vocês estão aí ainda? Ninguém foi embora? Oi? Tá tudo bem? Posso continuar? Joia. Então, como responsabilidade das auditorias, são as verificações que os auditores fazem. Como responsabilidade da rede, exatamente, dizem respeito especificamente ao atendimento e à sua humanização, e os cuidados também com as estruturas
que compõem as unidades, assim como a sua funcionalidade. Então, é a execução propriamente das diretrizes. Em se tratando de auditoria, a gente chama de duas fases, né, esse processo de auditar. A primeira delas diz respeito, a gente chama de fase analítica, tá? É toda uma preparação para a visita técnica, tá? A segunda fase diz respeito à fase operativa, como o próprio nome diz, relacionadas às operações. Então, antes de partir em loco para as verificações, né, eu vou analisar uma série de relatórios e documentos que são orientadores desses serviços, né, atendendo a normas, que são, no caso, das 3 esferas, certo? Então, eu vou exatamente encontrar esses padrões que são definidos, exatamente para eu fazer as verificações dos serviços e dos sistemas a partir de então, certo? Então, na fase analítica, fase de análise, né, é a preparação para a verificação em loco. A fase operativa diz respeito a essa verificação em loco. E aí eu tinha dito para vocês que vocês precisam organizar o serviço, né? Na atenção básica, né, na atenção primária em saúde. Especificamente, o que é que nós, da odontologia, podemos verificar? Nós podemos verificar, gente, por exemplo, o registro dos atendimentos, a qualidade e a quantidade desses registros, e a composição mínima da equipe. A gente tem uma orientação do Ministério para que a gente tenha aí uma equipe formada por um cirurgião dentista e um auxiliar ou técnico. Essa equipe existe dessa forma? A duração das consultas, né? O Ministério da Saúde, em alguns documentos, ele sinalizou o tempo médio de 30 minutos para cada consulta. Como é que está sendo essas consultas nessa unidade? Não, os dentistas estão levando 2,5 minutos para o atendimento. Então, precisa ser modificada alguma coisa, porque uma atividade, um atendimento de 2,5 minutos, ele não é compatível com um trabalho qualificado. Lá na unidade, a gente pode verificar a condição de radioativos e instrumentais. Imagino que tem um equipamento de raio-x. Quais as condições desse equipamento? Está sendo feita a manutenção preventiva? Os instrumentais que são disponibilizados, eles são suficientes, adequados, né? Deixa eu só voltar para cá. A compatibilidade de sexo, idade e diagnóstico. Lá nos registros do dentista, está dizendo que houve isodontia de permanente em crianças de 3 anos, né? E aí, a questão da compatibilidade de sexo não é tão importante para a odontologia, mas imagine um serviço, por exemplo, de oncologia, que aí foi incluído que um homem fez uma histerectomia para retirada de útero, né? Então, não existe compatibilidade. E aí, outra opção também de verificação, outra sugestão, é a questão do planejamento, né? Então, se a gente trabalha numa lógica de grupos de risco, o planejamento tem que estar voltado para esses grupos, né? Além dos grupos, que critérios a gente leva em consideração para esse planejamento, tá? Ainda assim, para ações de atenção primária, é importante que seja auditado a qualidade e a quantidade de ações de educação em saúde bucal e procedimentos coletivos. A sua carga horária é de 2 turnos por semana, e aí você, no mês, tendo esses 2 turnos por semana, 8 turnos por semana, fez a aplicação de flúor em uma turma de 20 crianças. Existe compatibilidade? Que mais ações foram feitas? Quais os espaços sociais visitados, né? O auditor pode verificar ações para demanda espontânea, né? De que modo a demanda espontânea é abraçada pela unidade e, por exemplo, a quantidade de referências de encaminhamentos que foram feitos para os pacientes. De 800 atendimentos por mês, foram feitos 600 encaminhamentos, 700 encaminhamentos. Existe compatibilidade? Realmente é necessário esses encaminhamentos? Então, são verificações que vocês, como auditores, podem fazer.
certo? Em relação à atenção especializada, e aí representada para nós, né, como centros de especialidades e, no caso, a atenção hospitalar, né? Quais são as verificações que o auditor pode fazer? É bem interessante que o auditor trabalhe na lógica da verificação da consonância do que a gente chama de PDR, que é o Plano Diretor de Regionalização. No caso do estado do Ceará, o grupo, inclusive, comentou que, salvo engano, são em torno de 22, 20 centros de especialidades odontológicas regionais, né? Então, cada CEL desse, ele atende uma população específica. Então, ele tem compromisso com aquele território, né? Então, o que é que na atenção especializada a gente pode fazer? Se realmente o atendimento ele está compatível com aquilo que está preconizado no PDR. Não, a população são 3 municípios, um desses municípios, dentro do consórcio, a população corresponde a 30% da população total, então esse município vai custear 30% desse serviço e vai ter 30% de vagas ofertadas, né, para os pacientes do município. Será que isso está sendo respeitado, né? Como é que a gente verifica isso? Então, a gente tem uma série de documentos no serviço para que a gente possa verificar, né? E aí, uma série de outras portarias que a gente pode lançar mão para fazer essas verificações, e uma delas diz respeito às modalidades do CEL e dos laboratórios de prótese, né? E aí, vamos supor que o que é acordado é que aquele CEL faça pelo menos 100 próteses por mês. Então, uma das verificações que a equipe de auditoria pode fazer é exatamente verificar a consonância de produção dessas próteses no ano de 2019. Essas são, por exemplo, verificações. E aí existe uma infinidade de outras verificações que podem ser feitas, logicamente, dependendo da característica do serviço. Cumprimento de pactuações, né? A gente tem um rol mínimo de procedimentos, tem uma quantidade mínima de procedimentos, tem os procedimentos que são pagos à parte, né? Que a gente tem uma autorização específica para isso, que a gente chama de APAC. Imagine procedimentos bastante complexos, que não são frequentes, né? Mas podem ser solicitados no serviço, e aí existe um pagamento para o serviço executante através de um APAC, né? E aí a gente verifica, no caso, a compatibilidade dessas APACs, né, com a solicitação do serviço, certo? Muito bem, são essas algumas das verificações que a gente pode fazer. Quais seriam essas etapas mínimas do processo, gente? Normalmente, a gente se prepara, né, é o que a gente chama de auditoria fase analítica, e aí a gente reúne todos aqueles documentos que orientam o processo de trabalho dessas equipes, para a gente poder realmente ir em loco fazer esse momento operatório, né, operacional. E aí, durante esse momento, a gente inicia apresentando a equipe de auditores para a equipe que vai ser auditada através de uma reunião, falando dos propósitos daquela auditoria, né? Falando das verificações que vão ser realizadas e acordando aí o recebimento de documentos que são solicitados para as verificações, né? Então, a gente pode solicitar, por exemplo, na odontologia, o registro dos atendimentos diários, né? É o que a gente tem de mais frequente aí nos serviços de odontologia. Mas a gente também pode solicitar os prontuários, a gente pode solicitar, por exemplo, a pasta de encaminhamentos, né? Então, documentos que são relacionados à atividade odontológica, a gente informa a equipe que ela precisa entregar, normalmente acorda um prazo, né? Recebe esses documentos e passa por um processo de análise, baseado, né, na normativa vigente. E aí, durante os períodos também que nós temos
de auditoria dessa fase operacional, a gente visita as unidades, visita os setores, né? A odontologia é um deles, mas a gente pode visitar, por exemplo, a área de expurgo, a área de desinfecção, do processamento de artigos, a gente pode conversar com os usuários, por exemplo, eu preciso saber do acesso dele, ele está conseguindo a consulta, como é que ele está resolvendo os seus problemas odontológicos, se ele está satisfeito, né? A equipe de auditoria em odontologia pode fazer também essas verificações. E aí eu posso acompanhar a rotina do serviço, por exemplo, vou passar um dia lá, verificando qual é o percurso que o paciente faz para ser atendido na odontologia. Ele chega, ele é acolhido, ele passa pelo SAMI, né? Ele é recebido pela auxiliar, ele aguarda numa recepção digna, né, adequada para aquela espera, e aí a gente pode verificar toda a adequação da infraestrutura daquele consultório, a metragem está adequada, os materiais de piso, paredes e teto, é aquilo que é recomendado pela NR50, tudo isso o auditor pode fazer também. Então, a gente verifica a rotina, né, faz uma reunião de encerramento, tá? E nessa reunião de encerramento, finaliza-se formalmente essas verificações, e aí a equipe de auditoria vai passar para o momento seguinte, que diz respeito à análise daquelas verificações. Então, através de um relatório, né, ela cria alguns quesitos que foram objetos de análise, e esses objetos eram conhecidos da equipe, porque eu não posso também solicitar da equipe que apresente informações a respeito do que ela não sabe. Então, por isso, essa reunião inicial, ela é tão importante, porque a equipe precisa saber o que é que ela vai se avaliar, né? Então, toda essa reunião de documentos, ela vai ser contrastada através de um relatório, né? Finalizando esse momento de relatório, os responsáveis pelo serviço são notificados, porque eles têm um prazo, inclusive, para apresentar justificativas daquilo que foi apresentado como inadequado, tá? A auditoria é encerrada e nas situações que os problemas não foram resolvidos, né, as recomendações e acompanhamentos são enviadas para os setores competentes, né? E aí, para as instituições, né, que os serviços estão vinculados, né, e até em situações que pode ser possível encaminhamento para o Ministério Público. O que é que a gente tem de desafios para a odontologia, especificamente em relação à auditoria? Normalmente, a gente não tem profissionais que sejam qualificados, né, para execução de atividades próprias de auditoria, porque vocês já viram, né, que o dentista, normalmente ele se gradua quando ele entra na faculdade, ele pensa muito em procedimentos técnicos, na execução de procedimentos odontológicos, então a gente tem uma formação que tem uma certa limitação para essa área, então, portanto, a gente tem realmente um perfil profissional que é exíguo, que é reduzido, né, para esse tipo de atividade. Normalmente, além da falta de profissional, que repercute também, existe uma falta de programação, né, em relação à frequência dessas atividades, tá? E aí, a gente precisa também estar ciente dessas dificuldades. Existem esses desafios, como os desafios maiores, tá? E aí, a superação de dificuldades, ela vai exatamente partir disso aqui. Primeiro, a gente tem que montar equipes que sejam realmente competentes para execução de atividades de auditoria, né? Que entendam todo o processo, que possam e sejam estimuladas e sejam suportadas para que essas atividades sejam regulares, né? E aí possam trabalhar aí com celeridade, com responsabilidade e com todos os recursos que lhes são necessários, tá certo?
Gente, era isso em relação à auditoria, tá? E aí eu pergunto a vocês, eu quero que vocês comentem aí um pouquinho. Vocês serão os novos auditores do município de Itapuia, né? Que é aquele município que a gente conhece lá no início da nossa discussão. Vocês precisam organizar a área de odontologia. Por onde é que vocês vão começar? Me expliquem aí. Oi? Oi, gente, terminei a aula, podem voltar. Tô brincando. Roberta achou bem difícil. Roberta, é super simples. Qual foi a parte que você achou difícil? Simone também. Gente, auditar é verificar, certo? E eu falei para vocês, cara crachá. Então, no serviço, como é que eu verifico aquilo que a norma vigente está dizendo que é o certo? E aí, a dificuldade, na verdade, é reunir todos esses documentos, porque tem a Anvisa, tem a parte da coordenação de saúde bucal estadual, tem a coordenação de saúde bucal da União, tem a coordenação de saúde bucal dos municípios, né? Tem aí uma série de documentos orientadores do próprio Sistema Único de Saúde. Então, como eu falei para vocês que era cara crachá, é porque exatamente a gente vai verificar se aquilo que é acordado está sendo cumprido. Porque o recurso da saúde, gente, agora a gente está vivendo isso com muita, né, infelizmente, né, de maneira muito forte, o recurso da saúde ele não deve ser desperdiçado, né? Então, um serviço ele não pode funcionar de qualquer jeito, né, da cabeça dos profissionais. Ele precisa passar por momentos de monitoramento e avaliação. E para isso a gente conta com as equipes de auditoria. Eu vou só paralisar aqui a nossa gravação.